Você sabia que seu dinheiro pode render mais que o triplo da poupança com total segurança? Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil investir no CDB 220% do CDI da Genial Investimentos, um produto exclusivo para novos clientes, tem liquidez diária e proteção do FGC. Primeiro, baixe o aplicativo da Genial e abra sua conta gratuita. Assim que acessar o aplicativo, você vai ver o banner do CDB 220%. Depois é só clicar em investir, confirmar o valor e inserir a sua assinatura eletrônica. É isso, seu dinheiro está pronto para começar a render. Viu como é simples, prático e rápido? E você faz tudo pelo aplicativo da Genial. Baixe agora e abra sua conta gratuita, mas corre porque essa oferta é por tempo limitado. Olá, estamos de volta aqui com o programa Conversa com Zé Márcio. Eu tenho comigo aqui hoje Luiz Fernando Figueiredo, que foi diretor do Banco Central, presidente do Conselho de Administração da Jaive Investimento. Olá, Luiz Fernando, muito obrigado por ter feito nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui novamente. Opa, o prazer é todo meu, né, Márcio? Com você, as conversas sempre são muito boas. Muito obrigado. Conversa. Luiz Fernando, como é que você está vendo a situação aí? Tivemos reunião do Copom semana passada, tivemos toda aquela confusão em relação à questão dos votos. Como é que você está vendo esse processo? Você acha que tem alguma coisa aí que não foi dito e que vale a pena a gente prestar atenção? Olha, bom, eu não sei se não foi dito, né? Mas vamos lá. Eu acho que nós tivemos um problema com a reunião do Copom. Tá? Por quê? O que aconteceu na reunião anterior, o Banco Central ele deu um guidance de 50 pontos para essa reunião, só que de uma reunião para outra, o ambiente mudou bastante. Não só lá fora, né, com uma perspectiva mais para frente do FED começar a reduzir a taxa de juros, mas também do lado local nós tivemos pelo menos uma percepção de afrouxamento na política fiscal. Essas duas coisas somadas fizeram o câmbio escorregar e, assim, no final, geram uma situação de você ter que ter mais cautela. O que o Roberto Campos, do Banco Central, fez foi chegar para os agentes e falar: olha, eu agora estou mais em dúvida de qual deveria ser o novo passo, ou os próximos passos da política monetária. Eu vejo 4 cenários, 2 mais para o lado negativo, 2 mais para o lado ok, 1 mais positivo. Precisamos esperar até a próxima reunião para ver o que fazer. Claramente foi um sinal mais duro, um sinal que suscitava a visão de que ele iria mudar o passo. Né? No mínimo, vamos mais devagar até onde a gente quer chegar. E assim, a grande maioria do mercado achava isso. Muito bem, veio a reunião, a decisão foi nessa direção, o próprio comunicado vem também nessa direção, mas nós tivemos 4 diretores, os 4 diretores que votaram por 50 pontos. A razão alegada, a razão deles é porque eles tinham guide de 50 pontos. Muito bem. O problema é que se fosse meio embaralhado, né, então fosse gente que já estava no Banco Central há bastante tempo, e gente que foi indicada recentemente por esse governo, eu acho que essa dúvida que surgiu não iria ser tão grande. Qual é a dúvida? A dúvida é o seguinte: como foi, vamos dizer, esses novos diretores que foram trazidos pelo governo atual, que tomaram uma decisão mais, vamos dizer, flexível? Ou será que quando essa turma se tornar majoritária, nós teremos um Banco Central diferente? Mais flexível, menos focado na meta de 3%? Essa foi a dúvida que apareceu. Eu não acho que seja uma dúvida de dizer, olha, nós temos agora que o Banco Central totalmente leniente, mas a verdade é que a gente não sabe muito bem que novo Banco Central vai surgir dessas mudanças, dessas substituições que vão acontecer a partir do final do ano, com a própria substituição do Roberto Campos. E aí veio a ata, e a ata disse: olha, é que nós ficamos discutindo e achamos que, que realmente a gente tinha que manter o guidance. E eu lembro, Zé Márcio, quando nós estávamos no Banco Central, uma situação exatamente nessa direção. Que foi, a gente tinha dado um guidance e o cenário tinha mudado.
Daí a nossa discussão no Copom foi, gente, a gente deve fazer o que a gente acha que é o mais correto agora, porque o cenário mudou, ou vamos nos ater, vamos dizer, ao guidance, ou vamos cumprir o guidance que a gente deu. E a gente, na época, não tinha feito essa fala do Roberto Campos, que foi um aviso, olha, o cenário está mudando. A gente não teve essa oportunidade, isso não aconteceu. A nossa discussão foi, bom, você faz o que você acha que é o mais certo ou o que você se comprometeu, entre aspas. A gente resolveu fazer o mais certo. E explicamos que, olha, gente, a gente não pôde comunicar, porque estava no período de silêncio lá, etc., mas a gente tem que sempre tomar a decisão que a gente acha a mais acertada na reunião. Então, enfim, passando um pouco por esse dilema, né, lá atrás, quer dizer, sem dúvida, foi uma bobagem enorme o que eles fizeram, porque a discussão se é 25 ou se é 50 era uma discussão tão fina que, enfim, os dois podiam estar corretos. Agora, quando você coloca em jogo, coloca em risco a credibilidade do Banco Central para frente, pô, se acende uma luz amarela fortíssima. E é disso que nós estamos falando. Então, para se ater, vamos dizer que realmente eles quiseram se ater ao comunicado. E que o Roberto Campos é uma coisa mais da visão dele, não do grupo. Uma vez que o Banco Central tinha, de certa forma, se comprometido a ser mais duro, é muito difícil achar que se manter o guidance é a melhor decisão. Porque o que, na verdade, você está dizendo é o seguinte, olha, eu jogo no lixo ou eu reduzo a credibilidade por conta do compromisso que eu tinha feito. Quer dizer, é uma coisa que é uma inversão, eu diria, de prioridades e de que tem mais valor para um Banco Central. Né? Quer dizer, na verdade, pelo que eu estou entendendo da sua avaliação, que é um pouco parecida com a minha também, quer dizer, esses diretores, quer dizer, você pode interpretar esses 4 votos como sendo ou inexperiência na condução da política monetária, tá certo? Ou um Banco Central menos duro no futuro. Quer dizer, a gente não sabe qual das duas interpretações é a correta, mas pelo que eu estou entendendo, pelo menos pela minha avaliação, são essas duas vertentes que eu acho que estão na mesa. Você concorda? Totalmente. Você resumiu perfeitamente o que demorei 10 minutos para falar, você falou em uma frase. Perfeito, concordo completamente. Ou você coloca no lado da inexperiência, ou você coloca no lado do Banco Central, que vai ser diferente do que nós temos atualmente. Exatamente. Quer dizer, o que é uma coisa preocupante, né? Porque gera um grande aumento de incerteza daqui para frente. Até você voltar a ver o que vai acontecer, vai demorar pelo menos 7 meses. Né? Quer dizer, então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho o seguinte, eu acho que as próximas reuniões, eles podem reduzir um pouco essa incerteza que foi criada. Mas alguma incerteza vai ficar. Eu diria o seguinte, eu acho até por conta da repercussão, você viu como é que foram as falas do Piketty, depois do Galípolo e tal, ou seja, houve uma reação do lado deles. Então, assim, eu acho muito provável que o Banco Central venha na próxima reunião com 25 pontos e uma decisão unânime. E reduza um pouco essa dúvida que a gente tem. Só que, quando você tem mais incerteza, infelizmente, né, o mundo é dinâmico. Então, a gente vai ter, sim, as expectativas subindo, e no final o que você vai acabar colhendo é um juro na margem mais alta do que você tinha antes. Acho que isso está meio que contratado, embora me ficou claro que eles estão tentando mitigar essa incerteza que foi criada. Agora, Luciano, na sua avaliação, quais são os próximos passos do Copom? O que vai determinar os próximos passos aí do Copom daqui até, pelo menos até o final do ano, que é enquanto se mantém a atual diretoria? Então, vamos lá. Eu vou dizer assim, uma coisa que eu tenho, assim, talvez uma opinião diferente do consenso. Eu acho que você está com o juro em dois dígitos, com uma inflação
vamos dizer que ela vai estar entre 3,5 e 4. Tá? Digamos entre 3,5 e 4. Você tem um juro superior a 10%, eu acho que é juro demais. Tá? É juro demais. Assim, mesmo com as condições que a gente tem hoje, está falando de um juro acima de 6%. Por qualquer parâmetro que você queira olhar, ele é muito acima do neutro. Né? O mercado acha que é 5 neutro, vai estar acima de 6, é bem acima do neutro. O Banco Central fala em 4,5, enfim, de qualquer maneira, é muito acima do neutro. Então, eu não acho que, se ele parar realmente em 10, 10 e pouco, que é possível, que seja realmente o final do processo. Eu acho que pode ser, sim, muito mais uma pausa para esperar um pouco mais e ver o que vai acontecer em todas as outras variáveis e voltar a cortar, porque, de novo, eu não acho que a gente está em equilíbrio com juro a 6, 6,5. Eu não acho que a gente está em equilíbrio. 4, 4,5 já é muito pesado. 6, pô, 6 e tanto. Então, eu acho que, para o final do ano, eu acho pouco provável que ele reduza muito mais do que 10. A não ser que seja um ambiente muito benigno, pode acontecer, mas a gente não deve contar com ele. Mas eu entendo muito mais como uma pausa do que propriamente o final do ciclo. Então, esse foi o meu pensamento. Tem uma questão que é o seguinte, eu procuro assim, às vezes, né, aquela história, você tem uma resposta simples, controlar complexo, você, em geral, você está errando. Né? Mas tem mas, mesmo assim, tem algumas leis que eu acho que não foram quebradas ainda na macroeconomia. E uma delas é a demanda maior do que a oferta gera inflação. Eu acho que isso não foi quebrado ainda. Eu acho que isso ainda vale. Sendo assim, a economia americana, se não esfriar, não tem como a inflação ficar sustentável a um nível muito baixo. Nem tem como. Eles estão rodando sempre acima do PIB potencial, achando que em algum momento a inflação vai estar abaixo, porque o Central vai poder cortar os juros. Eu não acho isso razoável, não achei, eu venho sendo bastante crítico desde o início do processo. Acho que o Banco Central americano não para de errar. Eles querem toda hora reduzir os juros antes do que no momento correto. Nós tivemos uma surpresa no final do ano passado, que a inflação caiu no mundo inteiro, só que do lado do serviço não caiu. E agora tá, o dado de ontem foi um pouco melhor, mas ainda está apertado. O mercado de trabalho ainda está apertado com o aumento de salários mais maior do que deveria. Então, assim, enquanto essa economia não esfriar, a gente não vai poder ver de maneira sustentável o FED reduzir os juros para o nível mais próximo do neutro. Quer dizer, está alto, mas, assim, para mim não está claro que este ano ele vai conseguir reduzir. Eu acho que é provável, mas não é certo como se imaginava. Eu acho que no final do ano é possível. Então, essa é uma variável que pode atrapalhar o Banco Central. Uma segunda variável o que a gente testemunhou esse ano foi aumentou a receita, vamos gastar mais. Frustrou a receita, vamos mudar a meta. Então, isso gerou uma percepção dos agentes de que o compromisso fiscal é muito pequeno. Tem lá um sujeito, um tal de Fernando Haddad, tentando segurar, mas parece que ele é o único. Então, vamos ver como é que fica essa história nos próximos meses. A minha impressão é que essa história, infelizmente, ela vai piorar e não melhorar. Então, com esses dois ingredientes, se a gente não tiver alguma coisa muito boa do outro lado, eu acho que o Banco Central vai trabalhar num lado mais conservador, e daí vamos ter que ver como é que fica depois da virada do ano, que daí é um novo Banco Central, né? Certo. Não, nós aqui também estamos com um cenário muito parecido com o seu. Eu concordo inteiramente que a política monetária nos Estados Unidos está completamente equivocada. Quer dizer, os comunicados, quer dizer, os discursos do presidente do Banco Central americano são muito confusos. Você não consegue acompanhar exatamente qual é a lógica do processo. Existe
uma tendência do presidente do Fed a sinalizar que que está prestes a reduzir a taxa de juros sempre, né, que em cada momento vamos reduzir. A sensação, quando você lê o discurso, é que estamos prestes a reduzir a taxa de juros, só que esse momento nunca chega, porque a taxa de inflação continua muito acima da meta, né? Quer dizer, aí parada lá perto de 4, quando a meta é 2. Então, eu acho que concordo inteiramente com você, eu acho que isso é um problema e eu concordo também, quer dizer, na verdade, eu acho muito pouco provável que você tenha condições de reduzir taxas de juros nos Estados Unidos em 2024. Eu acho que o CPI ontem, que foi comemorado e tal, quando você olha, quer dizer, o CPI está apontando uma taxa de inflação na ponta de pouco mais de 4%, que é muito alto para uma economia que tem uma meta de 2%. Tá certo? Com 4% é porque você não está tão bem assim. Pois é. Então esse é o ponto. E, por outro lado, a questão fiscal no Brasil é totalmente não resolvida, do meu ponto de vista, né? Quer dizer, eu acho que na verdade, acho que esse é um ponto importante, já que você chamou atenção para essa questão fiscal. Como é que você está vendo a questão fiscal? Quer dizer, eu estou muito preocupado com a questão fiscal. Como é que você está vendo esse processo? Tá, vamos lá. Primeiro, eu não acho que a gente tenha um problema fiscal insolúvel, dificílimo de resolver, assim. Eu vou explicar. Nós precisamos ter um superávit fiscal de 1,5% a 2% do PIB. Se a gente tiver um superávit de 1,5%, 1,5% a 2%, vai ter uma queda da relação de PIB lentamente, provavelmente o juro pode ficar num nível relativamente mais baixo, você cresce um pouco mais, eu acho que você realmente você consegue mudar esse ciclo mais vicioso para um ciclo mais virtuoso em termos de risco fiscal. Mas você precisa querer. Sabe? E querer quer dizer obrigatoriamente que uma parte virá de corte de despesas ou de mudança no lado das despesas. Coisa que um governo como esse, eu acho que é uma coisa proibida até de se falar. Só para dar um exemplo recente, né, a ministra Simone Tebet, acho que há um mês atrás, falou: não, nós vamos aqui fazer um grande estudo sobre despesas para a gente cortar, etc. e tal. Eu não sei então o que ela está fazendo esse 1 ano e meio lá, porque ainda não pensou nisso, né? Mas, enfim, finalmente pensou nisso. Isso foi um mês atrás. Aí, acho que há uma semana e meia atrás, ela falou: mas isso é uma decisão política, a gente vai mostrar um menu. Quer dizer, que confusão, que porcaria enfim, é realmente lamentável. Né? Então, assim, eu acho que está completamente fora do DNA desse governo fazer qualquer coisa que não seja mitigar uma piora. Isso, eu acho que eles têm até tido um certo sucesso. Né? O Haddad tem conseguido mitigar uma piora que podia ter sido estrondosa. O Congresso, eu acho que nesse sentido até tem ajudado também a não deixar que o negócio piore muito, embora todo o Congresso é gastador. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter uma piora lenta até, enfim, a virada desse governo, e daí a gente precisa ver que novo governo virá. Né? Mas, assim, e o problema é que tinha uma certa, um certo verniz, digamos, de ir na direção da sustentabilidade, que isso já caiu por terra. E quando você vê as outras políticas, a gente vê que também elas estão, vamos dizer, pelo menos acelerando um pouco a piora. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias da Petrobras. Não vamos dizer que o presidente, o Prates, era o presidente ideal da Petrobras, mas ele tentava ter, vamos dizer, um pouquinho, pelo menos, não estou dizendo muito, tá? Mas um pouquinho, pelo menos, de racionalidade. Ele saiu justamente porque ele tinha um pouquinho de racionalidade. Então, para onde vai? Não sabemos, né? Só sabemos que para onde vai, sabemos. Vai para o lado errado, o quanto é que a gente não sabe. Então, essas políticas todas, eu acho que elas estão se acumulando na direção errada.
num padrão ainda gradual, ou seja, a gente não está se jogando no precipício, mas a gente deu uma aceleradinha na direção dele. A questão do Rio Grande do Sul, eu acho que aumenta isso, né? Porque no final, quando você tem uma tragédia tão dura quanto a gente está tendo, infelizmente, junto com ela, fora a ajuda, tudo que tem que ser feito, e que tem todo o mérito de ser feito para ajudar a situação, você cria um ímpeto sempre novo de outras coisas, né? Que nem reforma, né? Já que eu estou fazendo isso, eu vou fazer mais aquilo. Então você vai puxando outras coisas que eu acho que podem, na margem, até piorar a situação fiscal, independente do caso específico da tragédia no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, a minha visão, infelizmente, é uma visão mais do lado negativo mesmo. Eu não acho que a gente está indo para a direção correta, não. Quando a gente olha os ativos brasileiros, né? A Bolsa Brasileira em dólar, aquele EWG, está caindo 12%, 13%, enquanto a Bolsa Americana está subindo 10%. Quer dizer, o Brasil, de novo, completamente na contramão da história. Então, assim, é um pouco como a minha visão da política fiscal. Dá tempo para o novo governo arrumar? Claro que dá. Só que, enquanto isso, a gente vai pagando um prêmio crescente por conta desse aumento de incerteza. Né? O da Petrobras é muito impressionante, né? Quer dizer, na verdade, é uma volta ao passado de uma forma incrível, né? Quer dizer, você está caminhando em direção ao período 2009, 2014, quando a Petrobras se transformou na empresa mais endividada do mundo, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto quase quebrou. importante. Quase quebrou. Só não quebrou porque era estatal, né? A empresa estatal Sim. não quebra. Esse aqui é o ponto. Tá certo? Então, e esse é um ponto importante, né, Luiz Fernando? Quer dizer, na verdade, a minha impressão é que está deteriorando lentamente. Essa é a minha preocupação, tá certo? Você está deteriorando o cenário lentamente. Essa coisa, quer dizer, que a gente conhece do fiscal, né? O fiscal, a gente sabe que está indo na direção errada, está na direção errada mas demora para romper. Na hora que rompe, você já não consegue mais fazer, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto que acho que é bem preocupante. E eu acho que é essa coisa, né? Quer dizer, uma das coisas que acontece é que você tem taxas de juros extremamente elevadas, como você estava falando ali agora, né? Quer dizer, as taxas de juros são muito altas, entre outras razões, porque você tem uma política fiscal extremamente expansionista, né? Quer dizer, então, acho que esse é um ponto importante. Agora, Luiz Fernando, quer dizer, eu acho difícil mudar isso, né? Porque a sensação que você tem é que essa é a lógica desse governo. Você não acha isso, não? Olha, eu acho sim, mas eu tenho vamos dizer, uma visão que vem muito da nossa história, né? Quer dizer, o Brasil, ele foi um país que sempre flertou, ou várias vezes ele flertou com pular ou com cair no precipício. E ele sempre, antes, ele acabou virando de direção, né? Aconteceu muitas vezes, né? No caso argentino, por exemplo, toda vez que chegava perto do precipício, os caras pulavam, assim, heroicamente, né? Embora hoje a gente tenha uma certa invejinha do que eles estão ajustando a economia na Argentina, mas tudo bem. Bom, eu acho que o Brasil ele ainda tem, embora se tenha hoje um risco jurídico muito maior, a gente pode falar um pouco disso, um Supremo que absolutamente avançou todos os sinais fechados que ele podia, mas mesmo assim a gente ainda, na minha visão, tem um checks and balances que não deixa o Brasil se jogar no precipício, né? Isso vale muito, que a gente pode criticar um monte, mas assim, o Centrão nos ajuda um monte de direção. Também nos ajuda a não ir muito para frente, mas também ajuda a não ir muito para trás, que um grupo muito, né, o nosso Congresso, né, um centro-direita, imagina, o Congresso atualmente tem dito para o governo que ele tem que cortar despesa. É uma coisa absolutamente inusitada. Mas, então, assim, eu não acho que a gente vá acelerar essa piora, vamos colocar dessa forma, de um jeito
que a gente não tenha como voltar para trás, tá? Ou seja, que a gente tenha caído no precipício. Porque eu acho que a gente ainda tem checks and balances que nos ajudam, né? O governo, de alguma maneira, quando tem uma piora muito grande, ele acaba respondendo, principalmente a parte mais racional do governo, segura o ímpeto na outra direção. Você tem o Congresso, nesse governo ele não tem maioria de jeito nenhum no Congresso, e o Congresso, eu não acredito que ele tope uma agenda muito populista demais, principalmente na área fiscal. Eu acho que as lideranças do Congresso entenderam que uma situação muito insustentável fiscalmente é ruim para todo mundo, inclusive para eles. Então, eu acho que tem nesse sentido. Então, por isso, assim, eu não sou muito mais negativo, porque eu acho que a capacidade do governo de fazer coisas no lado negativo, ela tem um certo limite. Ou, pelo menos, ela é um processo que acaba sendo muito mais gradual. Por isso, na minha visão, este tipo de política, se ficar circunscrito a mais 1 ano e meio, foi muito ruim, mas paciência. Agora, a gente não pode ter mais 4 anos desse tipo de política, porque daí, assim, o país vai mudar de patamar, o lado negativo. Agora é difícil, quer dizer, eu concordo com você. O Brasil, a história do Brasil tem mostrado que quando a gente chega no limite, a gente dá um passo atrás, ao contrário da Argentina, como você falou. Mas, quer dizer, a gente está repetindo os mesmos erros que nós fizemos há 15 anos atrás, quer dizer, que deu errado e que a gente consegue repetir. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para você, já que você mencionou a Argentina, como é que você está vendo o processo da Argentina? Então, eu estou achando assim muito interessante. Eu lembro de falar e participar de eventos como os maiores economistas da Argentina. Os caras eram muito negativos com o que ia acontecer. Não tem a menor assim, o mais bonzinho falava que não tinha a menor chance de dar certo. Bom, o que está acontecendo me parece que é muito melhor do que todos eles imaginavam. Até agora, né? Vamos dizer, o que o governo fez e, vamos dizer, as consequências estão numa direção bastante melhor do que todos podiam prever. O problema é que este governo, com medidas nessa direção, ele tem um tempo limitado, né? Ou seja, tem um momento em que a população fala, cansei, que não é muito lá na frente, né? O assistencialismo na Argentina é muito maior do que no Brasil. Né? Então, você afeta uma parcela muito maior da população quando você reduz o assistencialismo. Então, assim, eu acho que a grande dúvida é, será que eles vão aguentar esperar, né, esse período mais difícil e sair um pouco mais lá na frente com uma economia indo bem, etc., ou não vão conseguir, né? Se a gente lembrar, o Macri, ele tentou alguma coisa nessa direção, só que ele fez um outro processo, que é um processo muito mais gradual. Muito mais lento, né? Muito mais lento. E eles se enfiaram num buraco fundo demais. Então ele tentou subir esse buraco e acabou no meio. Ele não conseguiu sair do buraco. O Milei está fazendo uma outra coisa. Falou, olha, eu vou fazer tudo que dá para que eu tenha um grande impulso e consiga sair do buraco. Como a gente ainda está no processo, a cara é boa, mas a gente não sabe quanto tempo ele tem ainda para mostrar grandes resultados. Para a visão de economistas, ele já está mostrando bons resultados do ponto de vista fiscal, de uma série de coisas. Mas, assim, do ponto de vista da população, tem a ver com menos inflação e mais crescimento. A inflação já está caindo, mas ainda é muito alta e o crescimento ainda demora, né? Então, a dúvida, eu acho que está nessa direção. Agora, que a chance, sei lá, era talvez 20%, 30% dar certo, agora está mais para 40%, 45%, não dá. Talvez ainda não seja majoritária, mas assim, é um case muito interessante que está acontecendo do nosso lado, né? Na verdade, eu talvez seja um pouquinho mais otimista sobre a Argentina. Quer dizer, você está com uma taxa de inflação já de um dígito a nível mensal, quando você veio lá de 30% mensal, tá certo? Foi 8% a última taxa agora desse mês, tá certo? E a pergunta que fica na minha avaliação é quando que o investimento vai voltar?
E esse eu acho que é o ponto fundamental para gerar crescimento, né? Quer dizer, você tem... Porque a sensação é que a taxa de inflação deve continuar caindo. A inércia agora é uma inércia que favorece, né? Sim, sim. Então, a pergunta é quando é que o investimento vai voltar? Eu acho que existe uma chance razoável do investimento voltar mais ou menos rápido, tá certo? Então, vamos ver. Eu tenho que... É um experimento interessante. Super. Eu não sei, então, eu concordo com tudo que você falou, mas é que o meu ponto é um pouco na direção assim, quanto tempo ele conseguirá ter bastante popularidade, bastante força política, até que o crescimento venha e a população se sinta aliviada, entendeu? E um pouco... Então, acho que é um pouco a dúvida que tem. Até o câmbio tem sido, estava lendo esses dias, o câmbio apreciou bem, porque estava vindo mais investimento, as coisas estão acontecendo, está super assim, interessante. Mas assim, eu acho que essa dúvida permanece, mas, de novo, a gente avançou bem na probabilidade da certo. Isso aí. Muito bom, Fernando. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui. Uma excelente conversa, como sempre. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Não preciso nem dizer, assim, é uma honra estar aqui com você. Ok, um abraço, muito obrigado. Um abração, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000 você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.